CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de beleza. A gente vai falar sobre uma tendência global conhecida como Clean Beauty, beleza limpa. Eu converso com a Patrícia Lima. Ela é fundadora da empresa brasileira Simple Organic. Patrícia, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E esse é um momento muito especial na sua vida. Você está comemorando um passo muito importante, que é a venda do que restava da sua empresa, Simple Organic, para uma gigante, a Hypera. Conta um pouco para a gente como é que isso se deu, quais são as perspectivas. Rosana, é um momento disruptivo, acho que para o mercado brasileiro de beleza, para uma mulher fundadora, que é consolidar a venda de uma empresa de impacto positivo, que nasce como uma startup, né, de falar de sustentabilidade e vender sustentabilidade para a grande massa, e você conseguir colocar isso dentro de um grande grupo que reconhece o poder da sustentabilidade. Então, eu estou comemorando porque a gente vê esse movimento muito forte nos Estados Unidos. A maioria das marcas de Clean Beauty foram adquiridas por gigantes. E no Brasil, nós somos a primeira a ser adquirida nesse formato. E por uma empresa também brasileira. Também isso é um brasileira. detalhe que importa. E eu acho que é muito importante falar que eu recebi 16 propostas de aquisição quando esse processo começou, de todos os tipos. Venture Capital, Family Office, grupo de beleza. E eu fui para a Hypera, porque a Hypera é uma farmacêutica que trata de saúde. Clean Beauty nada mais é do que falar de cosmético voltado para a saúde, tanto do nosso corpo, né, como o planeta também. É por isso que eu queria já começar com você a repercutir um pouco da alma da Simple Organic. À medida em que usa apenas ingredientes orgânicos, né? Então você precisa também beneficiar fornecedores que são pequenos agricultores. Vocês, de alguma maneira, também prestam muito atenção na forma como esse produto, como as matérias-primas são extraídas. Existe toda uma preocupação com todos os elos da cadeia produtiva, não é isso? Então, o que é a beleza limpa, né? As pessoas ficam um pouco confusas o que é. É muito amplo, você fala de 360. É a cadeia como um todo, então a gente trabalha com ingredientes naturais, seguros, veganos, de origem orgânica também. Então, você tem uma cadeia que você tem que olhar quem está produzindo, está sendo bem remunerado. Mas não só o pré, e como aquela embalagem é desenvolvida, qual é o impacto da embalagem no meio ambiente, mas o pós-consumo talvez seja o ponto mais importante que a gente vê as pessoas falando pouco. O que acontece com aquela embalagem quando a gente termina de consumir? Então, beleza limpa não é só sobre a formulação, o que já é super difícil. Eu acho que a Simple, talvez a nossa maior conquista nesses anos todos, foi mostrar que é uma fórmula limpa e eficaz. Eu acho que esse é o grande ponto, porque quando eu comecei lá atrás, existia uma coisa de, matéria-prima natural, eu não sei se isso é tão bom. E 3 anos atrás, 2 anos, a gente entrou com um trabalho muito forte de teste clínico com os dermatologistas, e aí você derruba todo o preconceito do mercado. Você cresce em farmácia e você fala de beleza limpa numa escala que pega o Brasil de ponta a ponta. E isso é muito inovador, sabe? É, porque você tocou num ponto interessante, muita gente pensa que aqueles produtos que tradicionalmente têm elementos tóxicos, né? Como parabenos, fragrâncias sintéticas, Silicone, sulfatos, por aí vai. Sim. silicone, eles no fundo funcionam, seriam mais eficientes do que esses naturais. Mas isso é um mito, né? É uma lenda e eu acho que essa lenda está ficando para trás. Tanto por um trabalho de mercado muito sólido, mas a gente tem uma nova geração vindo aí que sabe ler rótulo. Geração que a gente começa a ver, meninas de 8, 10 anos usando skincare, que a gente nem é a favor, não é sobre isso, mas o interesse muito grande da geração alfa, geração Z, millennium. Então, você tem uma geração muito ligada, por exemplo, micropartículas de plástico. Quanto tempo atrás, né, a gente não falava disso? Hoje em dia todo mundo sabe, todo mundo se importa com isso. Então, você vai usar um esfoliante que tem micropartícula de plástico, vai sair pelo ralo do seu banheiro, vai chegar nos oceanos, isso volta para nossa pele, enfim. Então, eu acho que essa cautela de olhar, de entender, essa lenda ficou muito para trás, assim, não só pelo trabalho que a gente fez e segue fazendo de teste clínico com os médicos, mas eu acho que o próprio consumidor, ele foi entendendo e foi estudando muito.
O consumidor, hoje a gente brinca que às vezes eles sabem mais do que quem está dentro da empresa, porque a gente recebe sempre, assim, muitas pessoas cobrando, querendo saber mais, é bem interessante. Agora, você acha que a ascensão, a expansão desse mercado de beleza limpa se deve exatamente ao protagonismo das novas gerações que são mais exigentes do ponto de vista da sustentabilidade? A gente teve uma chave de virada que foi a pandemia, que as marcas de impacto positivo, elas explodiram, principalmente as marcas skincare de beleza limpa, o que a gente estava em casa, trancado, e foi entender, né? Então, a gente tem ali, faz o quê? 3 anos isso? 3, 4 anos? Esse movimento. Mas eu acho que tem o entendimento de que tem ingredientes que não são necessários. Então, assim, pode ser um ingrediente que não é necessário para o nosso corpo e vai ter uma versão natural muito mais eficaz, ou pode ser que não vai fazer mal nenhum para o corpo, mas ele faz mal na extração, ou faz mal para o planeta. E aí não faz sentido, a conta não fecha. O que você vai fazer um skincare, que você vai, sei lá, tratar a mancha, uma linha fina, uma pele oleosa, e você está prejudicando o futuro do seu filho, das próximas gerações, quando a gente nem estiver mais aqui, não faz sentido. Então, acho que isso tudo, ainda mais uma semana pós-COP, né? Que a gente está falando de mudança climática, então acho que as pessoas elas estão bem mais conscientes. Você diz não faz sentido. Uhum. Só que essa consciência, ela já está espalhada por aí ou não? Ainda precisa crescer mais? Não. Porque quando a gente fala, por exemplo, de produtos orgânicos, veganos, naturais, que foram desenvolvidos sob relações éticas, né? Buscando justiça social, um planeta mais saudável, isso já está entronizado no consumidor? Ele leva em conta esses atributos? Eu acho que a gente está engatinhando. Melhoramos muito, mas tem um longo caminho a ser percorrido. Então, assim, não é tão simples. Mas quando a gente olha o crescimento de uma empresa como a Simple, por exemplo, fica muito claro o poder do consumidor em querer consumir esse produto, né? Porque sozinho não tem marketing que empurre uma empresa de impacto positivo. Não tem, assim, você forçar. Não, o produto tem que ser bom e as pessoas têm que querer consumir. Então, acho que isso faz parte do entendimento global, assim. E esse movimento, eu volto a falar, né? Tanto nos Estados Unidos quanto a Europa, ele é muito forte. O Brasil está muito aquém ainda, né? Então, por isso que voltamos, né, ao ponto da aquisição da Simple ser muito simbólica, ser muito importante. Isso vai incentivar tantos outros fundadores a olhar e falar assim, é possível. O mercado financeiro olha e fala, é possível ter um negócio saudável, que seja sustentável financeiramente e para o planeta. Ainda mais falando de uma empresa de capital aberto. Então, acho que isso mexe em todas as esferas, assim. E aí, é um trabalho de formiguinha. A conscientização, a educação é um trabalho de formiguinha, né? Até porque a questão da beleza guarda um paradoxo, né? As pessoas gostam de estar belas, Sim. estarem bem apresentadas, né? Uma aparência A beleza aceitável. brasileira é um ícone no mundo, Exatamente. né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, carrega a culpa de estar, eventualmente, usando um elemento, um ingrediente que seja danoso, né? Não só de matéria-prima, mas acho que a grande questão do problema da beleza são as embalagens plásticas. Se a gente entrar num corredor de farmácia ou de supermercado, o volume de shampoo, condicionador, e a gente sabe quanto o mundo inteiro utiliza e o quanto isso não é reciclado, e aí entra a política de reciclagem, por exemplo. Quando eu volto, estava falando do pós-consumo, né? Acabei não concluindo a ideia. Mas pós-consumo. Tem que ter a logística reversa, a pessoa tem que ter um incentivo, tem que ter um desconto na compra de um próximo produto para ela querer entender a importância disso, né? De devolver. Então, por exemplo, embalagens muito coloridas, vai perder o valor para a cooperativa de reciclagem. Uhum. Então, tem muitos detalhes no meio da cadeia e que quem está, às vezes, só produzindo não tem uma política de embalagem, né? Uhum. Então, a gente prioriza muito, por exemplo, na Simple vidro, que é infinitamente reciclado. Alumínio. Então, os hidratantes, tem vários hidratantes com alumínio, que no Brasil é super valorizado. Então, tem maneiras de reduzir o impacto. Não dá para falar que é 100% sustentável. 100% sustentável é não consumir, né? Então, quando você está produzindo um produto que vai ser vendido em larga escala, é tentar reduzir o máximo possível aquele impacto para o consumidor. Analisar, rastrear toda a cadeia é um grande desafio. E muitas vezes você não tem como comprovar que aquele ingrediente é de fato totalmente limpo, né? Que foi produzido ali com matéria-prima realmente vinda, por exemplo, de área que não foi desmatada, que obedeceu a todos os ditames trabalhistas. Como é que vocês fazem, por exemplo, com certos ingredientes que não existem no Brasil e que dependem de cadeias como a da China,
onde essa questão da rastreabilidade é um tanto quanto duvidosa? É que hoje a gente tem certificadoras, né, internacionais, são muito importantes, assim. E eu vou te falar que o nosso time de produto, além, por exemplo, de olhar uma certificação EcoCert, que é uma certificação francesa amplamente reconhecida no mundo, é que cada matéria-prima tem uma questão muito particular, tá? Mas, por exemplo, EcoCert. Você pode comprar da Europa, da Ásia ou do Brasil, a exigência vai ser a mesma. E o nosso time ainda abre o blending daquela matéria-prima, que é o quê? Pegar a matéria-prima, ainda abrir todos os ingredientes, e muitas vezes pode ter alguma coisa ali que a gente, como política de marca, a gente não usa. A gente tem coisas que a gente na Simple se nega a usar porque é uma política nossa e a gente entende que tem outros caminhos. Mas, por exemplo, mica, tá? Mica eu acho que é muito simbólico. A mica que vai na sombra, que é o pozinho que dá a cor. Cintilante. Né? É muito envolvida e muito reconhecida por mão de obra infantil. Então, tem uma certificação específica de mão de obra infantil quando você vai comprar mica. Então, é uma preocupação daquele time de produto. E a gente nem trabalha isso na comunicação, por exemplo, mas é uma preocupação que a marca tem, porque é óbvio que envolve o todo. Achei muito interessante que vocês foram uma das primeiras a obterem o certificado PETA, que garante que todos os produtos sejam livres de ingredientes de origem animal. Isso, até pouco tempo, não era muito levado em consideração, mas agora, até por força de lei, né, se tornou mandatório. As pessoas realmente elas se preocupam com esse aspecto na hora de consumir um produto de beleza, né, Patrícia? Então, vamos falar do tempo que eu tô nesse mercado de lançamento, de 8 anos para cá. 8 anos atrás, as pessoas não olhavam para isso. A gente nasceu com esse selo porque a gente queria comprovar exatamente também olhando o mercado internacional que usava muito. Hoje em dia, é super comum. Então, a gente evoluiu muito rapidamente. Quando eu falo que a gente está engatinhando, é porque a gente tem muito pela frente ainda. Mas a gente evoluiu muito. Então, outro selo que eu posso puxar é o selo Eu Reciclo. Que compensa o volume da matéria-prima que você coloca no mercado, né? É feito um cálculo, tudo é compensado. Isso, nós somos a primeira marca de beleza a fazer quando eles surgiram. Então, a Simple sempre teve uma preocupação de falar assim, tá, tem um selo, vamos tentar certificar, vamos tentar. Mas eu acho que uma marca como ativista, como a Simple que se preocupa com o produto, ela tem muito mais o foco na comunidade e o reconhecimento vem na transparência da comunicação com o seu consumidor do que até certificações. Quando você tem uma comunidade muito forte que nasce na internet, que as pessoas te questionam, e que você está sujeito a ser cancelado como marca a qualquer momento se você não for transparente, uma certificação ela só complementa, ela só chancela, sabe? Ou seja, se houver ali alguma coisinha que destoe um pouco da política da companhia, algo que vocês fazem questão de deixar de forma bastante transparente para o consumidor. E aí eu falo de comunidade, né? Chegou um momento que a marca não é sozinha, não existe mais a marca e o consumidor, existe uma comunidade. Então, o produto, quando ele é lançado, ele já é lançado com uma chancela da comunidade, porque eles já estão pedindo aquele produto, né? Então, por exemplo, foi lançado agora, semana passada, PDRN. PDRN já era uma solicitação, porque a beleza coreana está usando muito, é um ativo muito importante. Só que o que é isso, PDRN? PDRN é um ativo que vem da origem, e ele é muito polêmico, porque o tradicional vem do salmão. E a gente não utilizaria, o nosso é da origem vegetal e que entrega o mesmo resultado. Então, é aquilo, a Simple coloca no mercado em larga escala um ativo na versão vegetal que vai entregar o resultado para a pele que precisa. Então, é isso, assim, tudo que você vai buscar e vai entender, as pessoas já estão pedindo antes. E a gente está num momento que o consumidor entende muito, pede muito, quer consumir, então cabe todo o time de produto correr atrás da inovação, né, e conseguir trazer isso a tempo. É interessante você dizer que tudo está vinculado a uma demanda que já está meio que estabelecida pelo consumidor, né? O consumidor, ele é o chefe, ele é o rei, né? Você trabalha... Eu acho que foi isso o tempo que as marcas falavam assim, eu gero uma demanda. Eu sou publicitária, na época que eu fazia faculdade era isso. A publicidade gera uma demanda, cria um desejo. Não. A gente está num momento que a voz é do consumidor. Ele escolhe, ele deseja, a gente atende esse desejo, né? Então, isso é uma comunidade. E esse consumidor brasileiro, na sua avaliação, já está realmente mostrando um outro perfil? Nossa, muito. Muito. Eu queria que você descrevesse para a gente um pouco desse perfil, porque às vezes me parece que é algo tão pulverizado, estratificado,
em vários grupos diversos. Mas como é que você Por encara, assim? exemplo, eu vou citar um exemplo. Quando a gente começou a trabalhar com os médicos, a gente achava que ia ter uma dificuldade de entrar sendo marca natural para gerar essa demanda do médico querer receber a visitação, porque é uma indústria inteira querendo visitar o dermatologista, né? A gente sentiu o contrário. A gente, com o time comercial, faltou profissional para atender o volume de médicos, porque os consumidores chegam e falam assim, tá, mas qual é a marca vegana que você tem? E o médico não tinha dados, não tinha estudo clínico, não tinha, entendeu? Então, assim, o próprio médico recebe uma demanda hoje no consultório que antes ele não recebia, que era o médico falando. Então, hoje em dia, tem um nível de igualdade de conhecimento compartilhado muito grande. E isso é o poder das redes sociais. Ainda mais agora, em época de inteligência artificial. Se você quer descobrir alguma coisa, você vai pesquisar tudo sobre marca, sobre matéria-prima, sobre tudo. Então, por isso que eu falo que não é a marca que fala que tem a voz. Não, quem tem a voz é o consumidor. Muito interessante. Você sacou isso bem no comecinho, né? Talvez por isso tenha conseguido alavancar tanto a sua companhia. Eu acho que ativismo... Eu gosto de um termo que é ativismo de sofá. Quando você dá as ferramentas para a pessoa fazer o ativismo sentada no seu sofá. Então, a gente sempre falou sobre o poder político de compra. Então, assim, o que seu dinheiro vai financiar? O que você está comprando? Quem está por trás daquela marca? O que você está fazendo, né? E a gente falou, e aí se constrói essa comunidade, que é a pessoa que fala assim, tá, então... Porque na Simple as pessoas sempre chegaram ou pela saúde, entendendo que tem uma pele mais sensível e tal, e vai pro lado mais natural. Chegaram pela saúde do esporte também. Então, eu quero uma vida mais limpa. Começa a ter desde do produto de limpeza ao skincare mais limpa, alimentação mais limpa. Ou muitas mulheres chegaram na Simple por câncer de mama, que durante rádio e químio, os médicos oncos liberam só beleza natural para usar, o que é uma coisa linda, você saber que você está no momento que a mulher está vulnerável, você pode ser a ferramenta de autoestima dela, ou chega pelo poder digital, de ver a influenciadora falando. E eu acho que o grande ponto de a Simple, ela cresceu porque a gente conseguiu tornar o sustentável hype. É legal ser sustentável, não é careta, não é pesado, não é uma obrigação. Então, assim, primeiro você entrega um produto de qualidade, que a pessoa vê o resultado na pele. Depois, ela fala assim, nossa, além disso tudo, eu tô fazendo bem pro planeta. Porque a última coisa que eu sempre quis é a pessoa assim, eu vou comprar isso aqui, porque isso aqui eu sei que é bom, mas eu queria mesmo comprar o outro. A gente sempre quis que o produto fosse bom. Aí depois a pessoa falou assim, nossa, além disso, eu ainda tô fazendo bem. Mas e o preço? Então, a gente começou com preço, que sustentabilidade é muito cara no Brasil, né? Quando eu era sozinha, de forma independente, era muito difícil. E assim, Rosana, eu comecei achando que ia ter uma vida slow, que ia ser pequenininha. A marca explodiu. Eu fiquei sem dinheiro, eu tive que vender carro, eu não tinha mais dinheiro para bancar a marca. Porque uma marca que cresce, ela exige muito capital, né? E eu não esperava por isso. E aí, foi no momento que eu falei, tá, então eu vou trazer um sócio investidor, que daí eu comecei a ser abordada. Nesse início, eu ouvia demais, assim, eu adoraria comprar, mas é caro demais. Sustentabilidade é cara. Quando eu fechei com a Hypera, lá atrás, em final de 20 para 21, eu falei, uma das coisas que eles falaram, a primeira coisa assim, qual é o teu sonho? Eu falei, eu quero tornar essa marca cada vez mais sustentável, e é muito caro. E a resposta que eu tive na primeira reunião foi, não, a gente tá contigo e a gente vai ajudar. Entra uma indústria poderosa, coloca uma injeção de capital, aí você consegue estruturar a caixa, estruturar a demanda, organizar estoque, e aí você consegue fazer tudo isso. Durante esse tempo, a gente ainda escalou. Quando a gente começou a escalar e vender em maior volume, aí sim o preço derrubou. Quando você tem escala, você consegue baixar o preço, Você consegue né? negociar e também o mercado mudou. Começou a aparecer mais fornecedores. Quando eu comecei, tinha pouquíssimos fornecedores de matéria-prima. Hoje em dia, assim, tem muito fornecedor. Então, tudo foi mudando. E a gente, como marca, a gente poderia pensar, tá, se a gente já vende nesse preço, segue aí. Só que meu sonho sempre foi assim, meu sonho é democratizar, e o democratizar tá na farmácia. É na pessoa que chega lá, ela não sabe o que é sustentabilidade, ela vai comprar aquele produto. E aí o preço faz diferença. Então, a gente saiu de um ticket médio de R$170 para R$75. Maravilha. Isso a gente está falando, e aí hoje a gente concorre. E aí entra outro desafio, porque você fura a bolha da sustentabilidade, você concorre daí com
mar aberto, né? Com todo mundo. Isso é legal, mas é muito desafiador. Porque daí você cai em mar aberto, literalmente. Interessante, embora tenha um nome em inglês, né? Simple Organic, Aham. vocês são brasileiros. E o fato de ser em inglês, de alguma maneira, gera um ativo aí em termos de concorrência quando você pensa no padrão global? Ela foi feita para exportar. Eu criei ela porque eu achava que ia exportar. Só que a demanda interna foi tão grande que a gente nunca chegou nesse processo. A exportação aconteceu de forma tímida, a gente nunca colocou força. A gente foi para um grupo que o foco tá dentro do Brasil. E aí a gente fez muitas reuniões e falou, tá, o que faz sentido? Faz sentido atender o mercado interno. E aí a gente cresceu internamente, foi isso. Mas o nome vem do inglês porque a ideia era que fosse de exportação. Você falou recentemente dessa questão das novas gerações, né? Os Zoomers, na geração Z, os Millennials, Alpha, etc. Minha filha tem 14, é louca por skincare. Né? Sabe tudo, Sim, muito mais do sim. que eu, tudo de Aos sustentabilidade. 14 anos, tu sabia o quê de skincare? Eu não usava nem um batom, quanto mais. É isso, Né? é isso. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo ali na geração da minha filha outras meninas que consomem dessas marcas de fast fashion e também maquiagem sem qualquer tipo de critério. Uhum. Quer dizer, tem uma vertente que está mais consciente, mas ainda tem muita gente no mercado que ainda demanda essa conscientização maior, não é? Sim. O grupo me chamou 2 anos atrás, 1 ano e meio, para eu criar uma outra marca. Eles sabendo que eu sempre quis criar outra marca, eu gosto de criar marcas. E aí nasceu, não é uma marca minha, ela já nasce dentro do grupo, que é People Color, que nasce com a direção criativa de Malu Borges, que é uma das principais vozes do TikTok, que é uma grande influenciadora. Tem Antonella Braga como embaixadora, que é outra TikToker. Por quê? Para pegar essa geração dos 8, 14, 15, 16, com gloss, que não ia ter silicone, que é limpo. Então, a gente fez uma marca que atendesse... imagina, a Simple é uma marca super jovem e moderna. A People Color nasceu com uma irmã mais nova, ainda mais jovem. Exatamente para entrar nesse nicho de mercado. E vocês vão segmentar ainda mais, por exemplo, teria algum tipo de produto direcionado para uma população que atendesse as demandas étnico-raciais, por exemplo? É que a gente já atende, né? Assim, então, por exemplo, a linha de base, a gente chega na pele retinta. A gente nunca teve problema com cor. A gente não colocaria no mercado um produto que não chegasse numa pele retinta. E a gente falando de base, a base natural, igual o batom, ela pigmenta muito conforme a pele, porque é diferente do sintético, ela meio que se adapta. Então, a gente tem família de base com proteção solar FPS 30, que chega na pele retinta. E houve essa preocupação, Patrícia, porque é o seguinte, o Brasil, ele é multicultural, ele é muito diverso, né? 56% da população se declara preta Sim. ou parda. Então, fazer um tipo de produto que não atendesse realmente, faz de fato, esse sentido. espectro mais democrático, não Não teria faz sentido. sentido. Quando com a gente sustentabilidade. teve que bater o fechamento das cores, que a gente faz sempre teste, né? Faz teste, manda para os maquiadores testarem, a gente faz teste de laboratório, fica fazendo teste. O último teste foi feito no nosso escritório, com uma sequência de pessoas de pele retinta, e foi ajustado no laboratório. Assim, tipo, ajusta aqui. Não é assim, pega, testa, vai lá, volta semana que vem. Não. Foi um dia inteiro com as pessoas lá até chegar no tom. Então, a gente sempre teve isso. Não tem como falar de ativismo e o teu produto não atender a diversidade, né, das pessoas. A Simple foi a primeira marca a nascer como uma marca sem gênero, que não era costume. Hoje em dia, todo mundo fala. Foi a primeira, a gente apanhou muito lá atrás, porque as pessoas falavam assim, mas o pH da pele do homem é diferente da mulher, como que se explica? E eu falava, a gente é uma marca que cria para pessoas, de pessoas para pessoas. Então, assim, nesses 8 anos a gente evoluiu no conceito de sociedade sobre diversidade, ativismo, clean beauty. Eu olho assim, é muito diferente. E é legal, né? Porque É. vocês estão na vanguarda É. do pensamento internacional. É. Agora, nos bastidores, gente, a Patrícia estava comentando sobre a formação do time dela. 85% da força de trabalho da Simple Organic é formada por profissionais da comunidade LGBTQIA+. Isso é inédito aqui no CBN Sustentabilidade. Fico muito feliz da gente poder repercutir um caso como esse. Conta pra gente como é que se deu a formação desse time. O dado é 85% de lideranças femininas e é um time super... A empresa em si, LGBTQIA+, né? A gente... E aí, se fala assim, mas qual é a política? Não teve política. Eu acho que os
iguais se atraem. Então, eu como uma mãe solo, por exemplo, eu tive sempre muitas lideranças, mulheres que têm filhos e a questão ter filho, ter que cuidar do filho e ser uma líder nunca foi uma questão, nunca foi um problema. É óbvio que você olha para o mercado e fala assim, porque só deixa eu dar um passo atrás. A Simple nasceu no momento que eu virei mãe. Quando eu soube que eu ia ser mãe de uma menina e que ela ia nascer num país machista como o Brasil. E aí eu falei, e eu vinha da moda. E eu falei, cara, eu trabalho com descarte, com moda, com consumo, eu quero ir pra sustentabilidade, que legado vou deixar pra minha filha? E aí, nesse momento que eu fiz essa transição toda, então, sempre ao longo da história foi que legado eu quero deixar? A criação do time, a identidade do time sempre aconteceu com pessoas que se identificam com isso. E aí o fato daí entra outro fato, né? Eu acho que a criação, a identidade tem um pé no LGBTQIA+, que tem essa criatividade, essa liberdade. Então, a empresa sempre aconteceu assim. A gente nunca teve um problema em relação a isso. Ao contrário, vocês precisarem buscar héteros, Sim, né? A gente tentou equilibrar. Teve, acho que foi, sei lá, uns 2 anos atrás, quando a gente olhou e falou assim... e a gente foi criticado várias vezes. Vocês estão renegando... Não, a gente não estava renegando ninguém. Não é sobre isso, mas... Como mulher, a gente sabe a dificuldade que é você ocupar uma cadeira, chegar na liderança. Por exemplo, ao mesmo tempo, o time de marketing. Elas começaram como estagiárias, que são as cabeças que estão no marketing até hoje, elas têm 26 anos e começaram com 20 anos. Então, eu nunca olhei nem currículo. Era muito mais. A pessoa quer trabalhar, ela tem perfil, ela acredita e, enfim... Nos valores, né? É DNA de empresa. Agora, você tendo vendido o restante da Simple Organic para a Hypera, você sai da função de CEO, né? Foi a grande fundadora, Sim. trouxe a ideia para o mercado. Quais são os seus planos? Você vai ter, de alguma maneira, algum tipo de influência ainda sobre a Simple Organic? Ou é um filho que você vai ter que realmente... Eu acho que eu estou Deixar lá. deixando, mas eu tenho um contrato com eles, porque o que acontece? Eu acho que eu fiz um trabalho psicológico em mim, ao longo desse tempo, de ter a certeza que eu estava no lugar certo, com o grupo certo. E o fato de ser uma equipe tão coesa, a liderança toda segue. Quem está saindo sou eu. E eu fiquei mais tempo do que já era a nossa conversa, que estava tão confortável para todos os lados, que eu fui ficando. Mas aí acho que entra um planejamento também pessoal, que eu acho que eu cumpri meu papel ali, eu sigo com eles num papel de consultoria. Então, eu sou a fundadora, a consultora, que qualquer coisa eles podem me chamar, qualquer questão. Nessa passada de bastão, todos os lançamentos de 26 estão desenhados, que é a grande questão, né, de inovação, de produto e tudo mais. Então, assim, eu tô ali do lado, mas eu não tô no dia a dia, e eu começo a olhar outras coisas que eu já tinha muita vontade de fazer. Então, eu fico com o coração muito tranquilo de saber que eles estão muito comprometidos em manter o DNA, porque é óbvio, o mercado inteiro fica olhando para saber se segue, e eles estão muito comprometidos a seguir. Então, a gente está junto há quase 5 anos, já é a mesma coisa, né? Então, acho que não tem esse risco. E eu, particularmente, eu saio de uma plataforma que eu criei, da Simple, que é de fazer o ativismo, fazer o bem, e eu posso fazer uma coisa que estava faltando para mim, que é sair do corporativo do dia a dia e poder me dedicar a ONGs e para o dia a dia como pessoa física. Esse é um ponto, assim, que eu tava... Sabe, eu ia pra COP, por exemplo, nas últimas COPs eu olhava e falava assim, tá, eu tô como corporativo aqui, que era super importante, contando o case da Simple, palestrando e tal, mas eu queria estar lá, tipo, nas ONGs, eu queria estar com a mão na massa, então eu vou pra esse lado, e tem várias outras iniciativas que eu faço, e eu acho que talvez, falando aqui, a maior delas seja levantar uma bandeira que eu acredito, que é pegar as marcas brasileiras, e não só de Clean Beauty, todas, porque o Brasil é muito poderoso quando fala de cosmético, e abrir esse mercado no mercado internacional, que é dar essa unidade de marcas brasileiras juntas, levando essa cultura brasileira ao produto brasileiro. E eu sei que é um desafio gigante. É um desafio gigante, mas por tudo que você contou aqui pra gente, pela sua criatividade, pela sua garra, por essa história sempre comprometida em fazer o que é certo e fazer o bem, como você mesma acabou de dizer, eu tenho certeza que você vai conseguir. E já deixo para você a oportunidade de voltar aqui para contar sobre essa nova empreitada, que vai ser um sucesso. É que a gente olha, a gente sabe que o mercado internacional tem a brasileira, a beleza brasileira como ícone, né? E tá na hora de a gente surfar essa onda. A gente vê a beleza coreana fazendo isso muito bem. O Brasil precisa fazer isso. Então, eu vou contar com todas as minhas amigas, meus amigos fundadores de marcas, e a gente vai junto. E conte comigo para divulgar essa iniciativa. Já conto. Achei sensacional. Já Patrícia, conto. obrigada. Obrigada. Boa Rosana. sorte aí com os novos planos.
tem tudo para dar certo e parabéns pela história da Simple Organic. Obrigada, estou muito feliz de poder contar aqui. Sempre fui muito sua fã, admiro muito o teu trabalho. Obrigada. Eu conversei, gente, com a Patrícia Lima, fundadora da empresa brasileira Simple Organic. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e o Cauã Felipe. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.